paz, queridos. Palavra boa essa que o Espírito Santo trouxe através do Júlio. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, uma alegria muito grande estar aqui com os irmãos. E eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 12, um texto bem conhecido. Romanos, capítulo 12, versículo 1 em diante, diz o seguinte: Portanto, irmãos, rogo-vos pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Isso aqui é na NVI, amados. Talvez esteja diferente da sua, né? Diz o versículo 2: E não se amolde ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que seja capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus, Ele tem uma agradável, perfeita vontade. E essa vontade de Deus, amados, Ele quer que nós experimentamos. Amém? Agora, queridos, é interessante que essa vontade, ela é de Deus, né? Eu quero frisar isso aqui, meu amado, porque existe outras vontades que contrapõem à vontade de Deus. Deus tem uma verdade para nós. Deus tem uma verdade para mim, para você. Deus tem uma vontade para nós. E existe uma outra vontade, que é a do mundo, que contrapõe à vontade de Deus. Essa vontade de Deus, amados, é o melhor para nós. Amém? É o melhor para nós. Só que o mundo, ele tenta inserir mentiras em nossas mentes, que vai nos desviar da vontade de Deus. Então, para isso, amados, nós precisamos entender o que é a mentira do diabo e o que é a verdade de Deus. Com a verdade de Deus, nós vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade dele. Agora, com a mentira do mundo, nós não vamos experimentar nada de Deus. Porque, queridos, a mentira vem de quem? Vem do diabo. Quem é o pai da mentira? É o diabo, irmãos. Irmãos, se o diabo é o pai da mentira, a mentira é filha do diabo, sim ou não? Não é lógico isso? Se o diabo é o pai da mentira, a mentira é filha do diabo. E quem é a esposa nesse relacionamento, irmãos? Quem é a esposa? Irmãos, nós somos esposa. A igreja é a esposa de Jesus. Nós somos a esposa de Jesus. Mas se nós andarmos na mentira, não vou nem completar. Acredito que você entendeu o que eu quis dizer. Não é verdade? Quem anda na mentira, irmãos, é isso que acontece. Se junta nesse relacionamento. Então nós temos que entender, amados, que Deus tem verdades que contrapõem a mentiras do diabo. E essas verdades de Deus, amados,
nós temos que andar nela. E o inimigo, ele tenta hoje, através do mundo, distorcer essas verdades. Querido, muitas vezes nós chegamos com a verdade em determinado lugar, e as pessoas falam, não é assim. Não, isso é coisa do passado. Agora é diferente. O mundo está moderno. Queridos, Deus muda, sim ou não? O mesmo Deus, ontem, é hoje e será eternamente. As verdades de Deus nunca mudam. E elas têm que prevalecer na sua vida. Então, queridos, eu quero apresentar aqui para você 7 verdades de Deus, que nós temos que andar nelas. A primeira verdade, amados, são verdades, queridos, que nos fará nos amoldar à vontade de Deus. Vai fazer com que nós percamos o molde do mundo. Quando nós estamos no mundo, queridos, nós assumimos a forma do mundo. Mas quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nós temos que pegar o molde de Deus. O molde, amados, que a palavra de Deus nos fala como é. Então eu quero falar para você 7 verdades que é importante você andar, eu e você andar nela, amém? A primeira verdade está lá em Eclesiastes capítulo 1, versículo 8, que tudo tem um tempo determinado. Amados, tudo tem um tempo determinado. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, um tempo que ele vai se findar. O tempo de hoje, ele vai se findar. E se nós não entendermos esse tempo, nós vamos perder bênçãos de Deus, irmãos. Queridos, esse mundo, ele não é permanente. Então aqui, hoje, nós temos que entender que é tempo de brincar, ou não brincar. É tempo de trabalhar, ou não trabalhar. É tempo de estudar, ou não estudar. E assim vai, amados. E assim vai. Eu tive um tempo de brincadeira. Eu tive um tempo, queridos, que meus amigos, todo feriado, nós entrávamos num carro, sempre era emprestado, porque na época a gente não tinha carro, né, era jovens, né, e ainda tinha louco que emprestava, e a gente ia acampar, passávamos 3, 4 dias na beira de um rio. Posso fazer isso hoje? A não ser que seja com a minha esposa, né? Hoje não é mais tempo de brincar, teve o tempo de brincar. Hoje é tempo de trabalhar. Eu tenho uma família, tenho uma esposa, eu tenho compromissos com o meu trabalho, tenho que acordar e ir trabalhar. Há quem acha que ainda é tempo de brincar, e talvez aqui, para Isadora, sim, Isadora, mas não para muitos irmãos. Queridos, se nós não entendermos essa verdade, nós não alcançaremos o propósito de Deus. Temos que, amados, tomar decisões que estão em consonância com o tempo que estamos vivendo. Há muitos aqui que estão no tempo de estudar, queridos. Eu lembro uma vez que eu estava na igreja e um irmão chegou para mim e me chamou a atenção
que eu estava muito ausente na igreja. E naquela época eu estava fazendo concurso. Eu não discuti com ele, mas na época eu fazia cursinho, né? Às vezes no domingo, às vezes no sábado, às vezes o dia todo, a semana toda. Às vezes quando chegava perto da prova, o cursinho emendava. Mas o meu momento ali, irmãos, era ter que estudar. E assim eu fiz. E aquele irmão me chamou a atenção. Não discuti com ele, mas eu entendi que eu tinha um tempo. Queridos, não estou falando que eu tenho que deixar de orar, ler a Bíblia para estudar. Mas às vezes você não pode vir em um ou outro culto, porque você está no tempo de estudar. Isso acontece, queridos. A igreja tem que entender isso. Não é isso, Júlio? Não é verdade? Agora, queridos, agora você não está lendo a Bíblia, você não está orando, porque você está estudando. Aí, peraí, meu amado, um cursinho pode ter o horário do culto, mas nenhum estudo ocupa 24 horas do seu dia. Se você dorme 8, sobram 16 horas. Você pode tirar muito bem 1 hora para orar e ler a Bíblia. Orar e ler a Bíblia não compete com nada, queridos. Buscar Deus na sua casa, onde você estiver, às vezes até numa escola, no intervalo, por que não ir lá num cantinho, dentro do banheiro? Fiz muito isso, irmãos. Ajoelhar em banheiro de escola, de trabalho, e buscar Deus, dentro de ônibus. Já chorei dentro de ônibus, adorando a Deus. Então, orar e ler a Bíblia, amados, nada pode competir com isso. Mas muitas vezes, a igreja, o horário na igreja, o horário do culto, sim, você pode deixar por uma coisa que é importante para você ali. Há tempo de namorar, de noivar e casar, queridos. Nós não podemos inverter essas horas, essa ordem. O namoro, queridos, é conhecimento. Você namora para se conhecer. Você noiva para planejar. Você vai planejar e você casa para relacionar fisicamente. Você não pode inverter essa ordem. Não vai ser bom para a sua vida. Amém, amados? Há tempo para tudo. Há tempo, queridos, para se converter. E que tempo é esse? Qual o tempo para a conversão, amados? Sempre que você ouve a palavra de Deus. Você já se converteu? Você que está aqui, você que está em casa, talvez você ainda não tenha se convertido. Esse é o tempo de você aceitar Jesus como Senhor e Salvador. O tempo de conversão a Deus é o momento que você ouve a palavra. Se você ouviu a palavra, se você está ouvindo a palavra, porque Deus preparou para você esse momento, para você entregar sua vida para Jesus. Isso você não pode esperar, porque se não fosse o tempo ainda, Deus não estaria levando até você, até seus ouvidos, a palavra dele. Amém, queridos? Então, amados, outra verdade, uma escolha errada pode trazer consequências irreparáveis. Vamos ler Provérbios capítulo 14, versículo 2. Provérbios capítulo 14, versículo 2, queridos, diz o seguinte: ok? Fala assim: há caminhos que parecem certo ao homem, mas no final, morte. Então, amados, uma escolha errada traz consequências irreparáveis. Há caminho que ao homem parece ser bom, mas no fim não é o melhor, pode trazer morte. Então, queridos, nossas decisões, nossas escolhas, elas vão ditar o seu futuro. Aquilo que você escolhe hoje, irmãos,
Queridos, nós temos que parar para pensar, porque muitos querem viver o hoje, se preocupam com o hoje. Não é bem assim, irmãos. Eu entendo que muitas coisas sim, tem que se preocupar com o hoje, porque o amanhã pertence a Deus. A Bíblia fala, basta a cada dia o seu mal, mas a sua decisão hoje repercute na sua vida futura. E quantas pessoas não se preocupam com as consequências dos atos? Amados, olha, Deus, Ele perdoa pecado, mas Deus não elimina as consequências desses pecados. Muitas vezes essas consequências são irreparáveis. Certa vez, uma história que eu ouvi, uma criancinha estava brincando ao lado do carro, e sem querer, ele com um preguinho, ele arranhou o carro do pai dele. O pai dele, quando viu aquele carro arranhado, ele irou-se tanto, que ele bateu no filho, que o dedinho do filho, um tapa que ele deu, pegou no dedinho do filho, o dedinho quebrou, e não voltou mais para o lugar. O dedinho da criança ficou torta. Certo dia, a criança estava ali e viu que o pai tinha arrumado o carro, tinha pintado o carro, um arranhozinho bobo, e a criança inocente falou assim: pai, você consertou seu carro? Na inocência dela. Ela: meu filho, consertei. Mas você não vai consertar meu dedinho também não? Então, querido, tem coisas que são irreparáveis. E nós, o ser humano, quando ele age sem pensar, quando ele age pelas emoções, na carne, quando ele age pelo o ímpeto, normalmente, queridos, ele erra. E infeliz quando esses erros trazem consequências irreparáveis. Então nós podemos aprender com esse provérbio, amados: há caminho que ao homem parece ser bom. A nossa mente, ela não é confiável. Você sabia disso? Nós não somos donos da verdade. Nós temos sempre que buscar Deus. Senhor, essa decisão é certa? Posso ir por aqui? Eu acho incrível a pessoa de Moisés, como ele se orientava em tudo que ele ia fazer. Ele orava, buscava ao Senhor. Então, amados, temos que ser guiados por Deus o tempo todo, porque nós não somos confiáveis. O que nós pensamos nem sempre está certo, e o mal que nós temos é acharmos que nós estamos certos o todo tempo. Você já viu um casal brigar dessa forma? Me perdoa porque eu estou errado. Vou separar de você porque eu estou errado. Alguém já viu alguém brigar assim? Toda briga é seja no casamento ou não, toda briga é uma disputa de queda de braço para ver quem ganha do outro. Não é assim? Não é? Não é? Vem cá, minha esposa, vou provar para você que eu estou certo. Tenho convicção disso, que eu estou certo e você está errada. Queridos, nós não temos a verdade dentro da nossa mente. A verdade é a palavra de Deus. Amém, queridos? Então, escolhas. Então, o que nós podemos fazer então, amados? Nós temos que ter essa consciência que nós não somos donos da verdade, e temos que buscar a Deus, temos que nos aconselhar com pessoas mais maduras, pastor, líder, pai, mãe, discipulador. Às vezes, numa questão técnica, a gente tem essa humildade de perguntar a alguém que é especialista. Por exemplo, o meu carro quebra, aí eu vou num técnico, num mecânico e pergunto:
Mas coisas concernentes à nossa vida a gente não teima, a gente teima. Não é assim? Então temos que entender, irmãos, que nós não somos donos da verdade. Se nós entendermos isso, muitas coisas vão mudar. Nosso relacionamento com pessoas vai mudar. Vai mudar. Talvez você não é casado ainda, mas com o pai, com a mãe, com o irmão, com amigos, no trabalho, na escola. Então temos que nos aconselhar. Então, e não nos basearmos nas emoções. Queridos, é muito difícil as nossas emoções ditarem as regras e a gente acertar nessas decisões movidas pelas emoções. É muito difícil. Nossas emoções, queridos, ela não tem o senso de certo ou errado. Não tem. Outra verdade que podemos andar, na terceira verdade: muitas oportunidades são únicas em nossas vidas. Se nós não estivermos sintonizados com Deus, nós vamos perder oportunidades. Eu já ouvi pessoas já mais velhas, 40 anos, 50 anos, e falarem assim: por que eu não estudei? Por que uma época, papapá, né? Aqui no Vicente Pires, já vi pessoas falarem assim: não sei que época me ofereceram o lote por 12 mil, eu podia trocar no meu carro e não troquei. Quem já ouviu isso? Né? Aqui no Vicente Pires é tão comum, né, a gente ouvir isso, né? Oportunidade. E não abraçou. Queridos, se nós não tivermos em sintonia com Deus, nós perdemos oportunidades. Perdemos oportunidades. E como nós vamos saber, queridos, que é uma oportunidade? Oração, amados. Intimidade com Deus, aconselhamento com quem é mais maduro. Não é? Existem oportunidades que são únicas na vida. Quando eu quis mudar para cá, eu aconselhei com um rapaz, e ele ficou com medo de eu perder o dinheiro que eu estava aplicando ali, ele preocupado comigo, né? E aí eu falei: não, mas eu não fiquei satisfeito, fui me aconselhar com outros, e fui buscar o que era melhor, e vim para cá. Hoje, graças a Deus, deu tudo certo, né? Então, amados, existem verdades, ou melhor, a terceira verdade: existem oportunidades que só passam uma vez pela nossa vida, amém? A quarta verdade: a lei da semeadura, ela é infalível. Ontem até comentei sobre isso, um amigo meu comentou isso comigo, a questão da semeadura. Eu quero ler em Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8. Gálatas capítulo 6, versículo 7 e 8, diz o seguinte: não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isto também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, não pense que o que você faz vai ficar sem recompensa ou vai ficar impune, dependendo do que você está fazendo. O que você semeia, você colhe. Quantas pessoas falam que não têm amigos? Sabe por quê?
Porque ela não é uma pessoa amiga. Você é daqueles que quando vai lanchar, você fala assim: Júlio, deixa que eu pago para você. Ou você é daqueles que quando a pessoa fala: Roberto, deixa que eu pago para você. Aí você fala: beleza. Rapidinho você aceita. Oh, glória a Deus, me livrei. Então, se você é daqueles que fala assim: Júlio, eu vou pagar para você o lanche, você pode ter certeza que muitas vezes, mais do que você faz, pessoas vão fazer contigo. Júlio, pode deixar que eu pago para você. Roberto, pode deixar que eu pago para você. Se você é daquela pessoa que alguém está com problema, você tem paciência para ouvir, você pode ter certeza que quando você tiver algum problema, Deus vai colocar pessoas na sua vida para te ouvirem. Irmãos, tudo que você faz, você vai colher. Isso é uma verdade. Se eu não estou enganado, o Júlio contou uma história para mim, não sei se foi o Júlio, você vai confirmar, Júlio, de um rapaz que estava sem gasolina com fusquinha indo para Braslândia. Foi você, Júlio? Aí depois você teve a oportunidade do rapaz, você encontrar o rapaz outra época, né? E retribuir. Então, amados, o mundo, ele dá muitas voltas. E tudo que nós fazemos, lá na frente nós vamos ser retribuídos, ou nós vamos pagar por aquilo. Amém, queridos? Então, entenda isso, amados. A lei da semeadura. Se você é uma pessoa generosa, você pode ter certeza que você não vai passar necessidade. Agora, se você é uma pessoa, deu para entender? Morrinha, que não gosta de abençoar, você está no risco de passar necessidade e ninguém te abençoar. Eu acho difícil, ainda não vi uma pessoa que tem o coração aberto para abençoar, tanto na igreja como pessoas passarem necessidade. Porque Deus, lá de cima, Ele observa, queridos, aquelas pessoas que têm um coração amável. É desse jeito, queridos. O Misael, meu filho, Misael, ele é rodeado de amigos. Onde Misael vai, ele faz amizade com facilidade. Por que ele tem facilidade de ter amigos? Porque ele é uma pessoa amiga. Ele simplesmente está colhendo o que ele está plantando. Simplesmente isso, irmãos. Amados, outra verdade. Não basta estar na igreja. É preciso ser igreja. Um dos domingos passados, eu falei da igreja real e a igreja fictícia. O que é a igreja real? É a igreja que no dia que Jesus vier, aqueles serão arrebatados. O que é a igreja fictícia? É o número de membros dos halls das igrejas. Quantos crentes tem na sua igreja? Tem 1.000, 2.000, 500, 50. Mas desses, quantos vão ser arrebatados? Quantos andam na verdade? Então, queridos, não basta você estar na igreja, você tem que ser igreja, você tem que ser templo do Espírito Santo, você tem que ser uma pessoa que o Espírito Santo habite em você.
Amém? Queridos, não sei para você, mas para mim isso é muito forte. Estar na igreja e ser igreja tem uma diferença muito grande. Muito grande. Para ser igreja, às vezes não precisa nem estar na igreja. Você é a igreja onde você está. Para você orar e buscar Deus. O pé da sua cama é o seu monte. Quem é a igreja, irmãos? Não precisa vir aqui na igreja para ouvir a palavra. O pé da sua cama é o seu monte. Às vezes uma sala, às vezes um quarto qualquer, a cozinha, por que não um banheiro? Então, queridos, igreja do Senhor Jesus é aquela que vai ser arrebatada. Ser igreja é ter uma vida de testemunho. As pessoas olham e falam: eu quero ser crente igual a Kemily, porque a Kemily ela é crente de verdade. Eu quero ser crente igual a Raimunda. As pessoas olham e sentem desejo de ser igual a você, amados. Agora é triste quando a gente ouve o contrário. Ah, para mim ser crente, eu não quero ser crente igual fulano de tal. Ah, não, se eu for ser crente, eu não vou ser crente igual. Eu prefiro ficar no mundo. Irmão, já ouvi isso demais. Eu prefiro, e isso, aquelas pessoas que simplesmente estão na igreja e não são igreja, vão colocando obstáculos para outras virem. Por quê? Pelo mau testemunho. Se você deve, irmãos, e não tem dinheiro para pagar, vá lá e dê uma satisfação. Pelo menos o fato de você ser crente não quer dizer que você tenha dinheiro no bolso para pagar a sua dívida, mas vá lá. Eu conheci um testemunho de um rapaz que devia uma outra pessoa, não vou falar nomes, né, porque está vai para o YouTube, né? Não tem que falar nomes, né? E 30 mil reais. Aí ela chegou para o credor e falou assim: olha, eu não tenho dinheiro para te pagar. A única coisa que eu tenho é esse carro. Nem dá o valor, mas está aqui a chave, é o que eu tenho. Colocou a chave, pagando pelo menos parte da dívida. E aquele irmão que era o credor, a esposa estava do lado, eles falaram assim: olha, a gente não quer o seu carro, porque o seu carro é para você transportar sua família, sua dívida está perdoada. 30 mil reais, irmãos. Pronto, irmãos. Hoje esse rapaz é pastor, o que devia, cabeça erguida, não teve dinheiro, mas teve moral de ir lá. Então, queridos, muitas vezes não temos dinheiro, mas temos que ter moral para ir lá e procurar. Olha, vou te pagar, não sei quando, mas vou te pagar. Interessante que quando a gente deve muito, ou melhor, quando eu devo pouco e tenho dinheiro, o problema é meu, né? Mas quando eu devo muito e não tenho dinheiro, o problema é de quem tem que receber, né? Então, amados, é ser igreja, amados, é não viver de máscaras, né? Ser sincero. A palavra sincera, ela vem do grego e ela quer dizer cera. E os gregos, atores gregos, na época eles faziam suas máscaras de cera para as suas encenações. Por quê? Porque aquele personagem não era ele. Então hoje as pessoas colocam máscaras e não transparecem ser o que são. Então temos que ser sinceros, não podemos ter
máscara. Ser crente, irmãos, ser igreja é assim. Amém, queridos? Amém, amados? Irmãos, é triste. Essa semana eu li uma reportagem, infelizmente, eu li essa reportagem de candidatos crentes que se corromperam. É triste, irmãos. Não vou falar o nome deles aqui porque não convém. Mas aqui no Distrito Federal, na Câmara Legislativa, a maioria deles se corromperam. Se salvou alguns. Estou falando dos crentes parlamentares. Que coisa ruim, irmãos, para nós. Um rapaz que não é crente me mandou isso. Olha que vergonha. Me jogando na cara, irmãos. Talvez não seja a intenção dele, mas eu recebi assim. A maioria dos deputados se corromperam. Não conheço todos evangélicos. Tem evangélicos deputados aí que não se corromperam. Mas os que eu conheci, a maioria, quase todos. É terrível. Pessoas que não são igreja, estão na igreja. Outra verdade, queridos. Deus não desiste de você, aleluia. Glória a Deus. Alguém tem dúvida disso? O cair é do homem, mas o levantar de Deus. Por mais que você tenha errado, Deus não desiste de você. Quantas pessoas que fizeram muitas coisas erradas na vida, que para a sociedade não tem mais resultado, não tem mais jeito, mas Deus está com as mãos estendidas. A Bíblia fala que a vergonha se torna dupla honra. A Bíblia fala que a glória da última casa será maior que a primeira. A Bíblia fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Tudo isso aponta, queridos, para o caráter de Deus, que não desiste de nós, por mais que tenhamos errado, por mais que tenhamos feito coisas erradas no passado, Deus não desiste de nós. Queridos, eu me deparei demais com pessoas, Patrícia, obrigado, de Deus isso, ó. De Deus, obrigado, Patrícia, foi o Espírito Santo que te estava precisando. Querido, eu conheço pessoas, várias pessoas, a gente tem tentado ajudar para deixar drogas, vícios, e muitas delas, a família já desistiu, irmãos. Muitas delas, a família já desistiu. Não acredita mais. Tem um rapaz, ele já veio aqui na igreja. O irmão dele chegou para mim, chegou lá na ótica e começou a falar mal do irmão. E começou a falar mal, e falava mal, olha, e isso, e nós já fizemos isso, e nós já fizemos isso, mas ele isso, e papapá, 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 papapá. Esse rapaz eu vou trazer ele para a igreja, ele vai se converter e vai ser um homem de Deus, mesmo que a família dele não está acreditando nele. E eu vou dar esse testemunho aqui, em nome de Jesus. Tem outro rapaz lá ele mora na Ceilândia. Quando eu fui levar ele para casa de recuperação, a esposa falou assim: olha, tem mais jeito não. Eu falei: tem,
Dá só mais uma oportunidade. É porque ele não tentou dessa forma. No caso era em Deus, né? E hoje, queridos, ele foi para a casa de operação, voltou. Hoje está uma bênção. E ele vai congregar aqui também em nome de Jesus. Ele mora na Ceilândia. Essa questão de transporte dificulta um pouco. Mas nós vamos dar um jeito em nome de Jesus. Então, queridos, Deus, ele não desiste da gente. Deus não desistiu de você. Então você tem que saber que Deus não desiste de outras pessoas que Ele colocar na sua vida para você ajudar. Ele, Deus, colocar na sua vida para você ajudar. Agora, se a gente não tiver a mente de Deus, saber que Deus não desiste daquelas pessoas, nós vamos rejeitar aquela pessoa. Outra verdade, amados, o tempo não nos espera. Se você que está novinha aí, né, Kemily, Gabriela, Misael, né, Isadora, vocês estão novinhos e vocês acham que não vão ficar velhinhos também? Espere. Acabei de falar aí do meu tempo de brincadeira, que a gente passava 4 dias na beira do rio, e era muito legal, irmãos. A gente lia a Bíblia lá, orava, né? Era coisa de crente que a gente fazia, né? Mas já estou aqui. O tempo não nos espera. O que você tem que fazer, você tem que fazer, porque se você não fizer, o tempo vai passar. Aquilo, irmãos, que deveria ter feito, não pode se tornar no que poderia ter feito. Ou seja, quando você chegar lá na sua velhice, você fala, poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo, poderia ter estudado, poderia ter ido para a igreja, mas passou. Então você vai se preocupar para ganhar tempo daquele momento para frente. Os anos que passaram. Há tempo para tudo, queridos. Há tempo para tudo. Mas Deus tem coisas novas para nos dar nesse tempo. O fato de você ter perdido muito tempo não quer dizer que Deus não possa recuperar muitas coisas, principalmente na vida espiritual. Mas se você não entender que o tempo não te espera, você vai dormir. Tem uma teoria no direito que fala que a lei não ampara os que dormem. Tem até um termo bonito, né, em latim, mas eu não consigo falar. É que a lei não ampara os que dormem, e nem a vida. Não perca a sua oportunidade de fazer o que você tem que fazer hoje. Não durma de touca, como diz o outro, né? Deus, Ele quer que você faça o que você tem que fazer. A gente estava falando de propósito, para Deus cumprir o propósito dele em nossas vidas. Sabe como a melhor forma de Deus cumprir o propósito dele na sua vida? É se Deus cumpre o propósito dele na sua vida para aquele dia. Naquele dia, quando você acorda, você fala, Senhor, o que o Senhor tem para mim hoje? Eu quero. E aí chega no final do dia, você cumpriu o propósito daquele dia. No outro dia a mesma coisa, e na outra semana a mesma coisa, no outro mês a mesma coisa. Quando você chega na velhice, você olha para trás e fala, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Cada dia você tem que viver ele intenso, queridos, porque o tempo não te espera. O tempo não te espera. Eu quero concluir
ressaltando o primeiro item. Tudo tem um tempo determinado. Só que eu não falei um dos pontos desse item. E eu quero concluir com ele. Há tempo para tudo, é o primeiro ponto. E desse ponto, eu quero acrescentar mais um item que eu não falei no início. Tem um texto no livro de Oséias. Vamos abrir, amados. Eu não tenho uma referência decorada, mas vai ser difícil achar não. Ageu. Ageu capítulo 1, versículo 4. É porque eu achei fácil, porque à medida que eu vou lendo, eu vou marcando. Vocês estão vendo? Por isso que foi fácil achar. Ageu capítulo 1, versículo 4, diz o seguinte: acaso é tempo de vocês morarem em casa de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Isso é Deus falando. Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam onde os seus caminhos os levam. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam, bebem, mas não se satisfazem, vestem, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocar numa bolsa furada. E assim vai. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram, subam o monte para fazer madeira. E assim vai o texto. Mas olha só, o versículo 4: acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Queridos, isso aqui literalmente, de fato, as pessoas estavam preocupadas com suas casas, e o templo estava esquecido. Eles tinham acabado de sair do cativeiro de 70 anos lá na Babilônia e voltaram para Jerusalém. E lá nesse contexto, eles se preocuparam em fazer suas casas e deixaram o templo jogado. E Deus advertiu: não é tempo de vocês levantarem casas com acabamento fino e deixarem minha casa. Olha, escute só, meu amado: fazerem casa com fino acabamento e deixarem a minha casa. Deus não estava recriminando que eles fizessem casas de fino acabamento, não tem problema. O problema é que eles faziam essas casas luxuosas e esqueciam da igreja. Trazendo para os dias de hoje, meu querido, e eu quero concluir com isso: há tempo para tudo. Você acha que o tempo hoje é de você investir apenas em coisas materiais? O templo hoje é de tijolos, Júlio? O templo hoje é de tijolos? É de madeira? Seu Adão, o templo hoje é de madeira? É de laje, base, vidros, portas de ferro? O templo hoje, irmãos, somos nós. Como eu falei no início, não temos que estar na igreja, temos que ser igreja. Então, amados, não é tempo de nós estarmos voltados apenas para as coisas materiais. É tempo de você crescer. É tempo de você estruturar a sua casa espiritual, a sua vida espiritual, o seu templo espiritual, meu amado. Deus está falando para nós, sabe, que nós temos que nos preocupar com a nossa vida espiritual. Há tempo para tudo. Nós estamos no tempo de nos preocuparmos com a vida espiritual. Eu tenho certeza que muitos aqui não estão vindo no culto por conta da pandemia.
Mas tenho certeza também que muitos não estão vindo porque esfriaram e não se preocuparam. E não estão se preocupando com a sua vida espiritual. Relaxaram com a sua vida espiritual. Eu entendo as pessoas que não podem, ou têm medo, ou querem se precaver. Eu entendo isso, irmãos. Não vamos forçar ninguém. Mas se você não estiver vindo por relaxo, porque você não está se importando com a sua vida espiritual, Deus está falando para você mudar seu posicionamento. Amém, queridos? É tempo de buscar a Deus, amém? É tempo de buscar a Deus. Vamos ficar de pé, queridos? Glória a Deus. Glória a Deus. É tempo de buscar a Deus. A Bíblia fala, meu querido, a Bíblia fala que nós temos que olhar para o alto onde Cristo habita, amém? Queridos, olha, é tempo de buscar a Deus, por quê? Porque nós não sabemos o dia de amanhã, nós não sabemos o que trará o dia de amanhã. Temos que buscar a Deus hoje. Se você que está me ouvindo da sua casa, se Deus tem chamado você para aceitar Jesus como Senhor e Salvador, se Deus já tem falado contigo através de parentes, amigos ou através da televisão, e Deus tem te chamado e você tem negado, eu quero falar para você, meu irmão, que o tempo da conversão, o tempo de se entregar para Jesus é hoje. O tempo de se preocupar com a vida espiritual é hoje, em nome de Jesus Cristo. Dê um passo para Jesus, amados, em nome de Jesus. Vamos orar, queridos. Pai amado, Pai querido, doce Espírito Santo, eu quero te louvar, quero te agradecer, Pai amado, por mais uma oportunidade que nós tivemos de falar do teu amor, da tua palavra, de falar, Pai amado, aquilo que o Senhor colocou em nossos corações. Queremos, Pai amado, andar nessas verdades, Pai querido, em nome de Jesus Cristo. Queremos, ó Pai amado, cumprir com essas verdades que o Senhor tem colocado, ó Pai, em nome de Jesus. Pai, nós sabemos, ó Pai amado, que Deus há tempo para tudo, que nós venhamos, ó Pai, no nome de Jesus entender, e nós venhamos, ó Pai, atropelar, Pai amado, fazer coisas que não está no tempo e deixar de fazer coisas que é para hoje, em nome de Jesus Cristo, ó Pai amado. Pai, nós queremos, ó Pai amado, escolher, Pai amado, Deus amado, as coisas certas, tomar atitudes certas, ó Pai, para que colhamos, ó Pai, para que Deus venhamos ter, Pai amado, os nossos dias futuros abençoados. Sabemos, ó Pai amado, que a colheita é certa, então nós queremos plantar coisas boas, ó Pai amado, em nome de Jesus Cristo, para a glória do teu nome, Pai amado. Oh Deus, não nos deixe perder as oportunidades, ó Pai, porque sabemos que muitas oportunidades, Pai amado, só passa uma vez. Pai, queremos ter sintonia contigo, Espírito Santo. Queremos ter sintonia contigo, para não perdermos as oportunidades, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, para a glória do teu nome, Senhor. Leva-nos, ó Senhor Deus, a ter uma vida espiritual, Pai, sincera, Pai amado, que nós venhamos ser crentes autênticos, ó Pai, não apenas estarmos na igreja, mas nós venhamos ser igreja de verdade, para a glória do teu nome, Pai amado, em nome de Jesus. E queremos te Pai, não esqueça de nós, Pai amado, por saber que o Senhor não desiste de nós. Pai, muito obrigado, ó Deus, Tu és um Deus maravilhoso, nós te louvamos. Temos palmas, amém, queridos? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, Pai amado, glória a Deus. Queridos, você que está aí nos assistindo, cultuando a Deus junto conosco, na sua casa, queremos agradecer ao Senhor pela sua vida, amém, em nome de Jesus, né? Está tendo culto presencial aos domingos, às 19 horas aqui. Se você não é do grupo de risco, queremos ter você aqui conosco, para a glória do Senhor. Quero agradecer aos irmãos que estão aqui, em nome de Jesus, que Deus abençoe, fortaleça,
em nome de Jesus Cristo. Amém? Você que está nos assistindo, gostaria que você, né, apertasse o sininho aí, desse um joia, amém? Compartilhe essa mensagem. Você que quer abençoar alguém, né? Mande essa mensagem para alguém. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, para a glória do Senhor, amém? Em nome de Jesus, que Deus te abençoe, para a glória do Senhor, aleluias.